Em um galpão frio e úmido, a cena gritava em silêncio. Clara, 35 anos, jazia inerte, acorrentada a correntes enferrujadas. Ao seu lado, Lucas, seu filho de 8 anos, encarava o vazio, preso em um estado catatônico. O ar carregava o peso da dor e do desespero. Os detetives Miller e Rodrigues, veteranos de incontáveis horrores, sentiram o nó na garganta. A doutora Helena, a legista de olhar profundo, já sabia que este caso exigiria mais do que autópsias e relatórios. Exigia uma imersão no labirinto da vida, da morte e, o que era mais perturbador, da manipulação da própria biologia. Miller, precisamos entender o que aconteceu aqui. A causa da morte não é óbvia. Há hematomas, mas nada que explique a falência completa dos órgãos. E o garoto? Ele está em choque. Precisamos saber o que viram, o que sofreram. A investigação começou com a autópsia. A doutora Helena notou algo incomum. Níveis extremamente elevados de certas citocinas inflamatórias no sangue de Clara. IL-1, IL-6, TNF-A. Um verdadeiro festival inflamatório, como ela descreveu. Algo desencadeou uma tempestade de citocinas. Precisamos descobrir o gatilho. Improvável que seja algo natural. Alguém fez isso com ela. Miller, enquanto isso, vasculhava os registros de Clara. Sem histórico de doenças autoimunes, alergias graves ou infecções recentes. Suspeito de tortura e modulação extrínseca da resposta imune humoral. A doutora Helena focou na imunidade inata. Macrófagos, neutrófilos e células NK haviam entrado em um frenesi descontrolado. A investigação os levou ao processo de apresentação de antígenos. As células dendríticas de Clara haviam fagocitado algo incomum e migrado para os linfonodos, apresentando os antígenos aos linfócitos T. A ativação dos linfócitos T CD4+ auxiliares havia sido massiva, levando à proliferação descontrolada de linfócitos B e à produção desenfreada de anticorpos. Echoes of terror lingered in the air. The investigation was far from over, and every clue seemed to lead them deeper into a labyrinth of horror and despair. We need to understand the root of this, the very core of what's happening to her immune system. Every detail matters. The immune response was unlike anything they had ever seen. It was as if Clara's body was at war with itself, driven by an unseen, malevolent force. Eles colocaram veneno nela. Lucas, após meses de terapia, começou a falar. Suas palavras eram fragmentadas, repletas de terror. Ele se lembrava de agulhas, de um líquido sendo injetado em sua mãe. 20 anos se passaram. Lucas, agora um jovem farmacêutico e bioquímico, carregava a cicatriz daquela noite escura. A dor havia se transformado em uma fria determinação. Ele estudou a imunologia como se sua vida dependesse disso, e dependia. Ele sabia que a morte de sua mãe não fora aleatória, que a resposta imune fora manipulada de forma cruel e calculada. Ele rastreou os assassinos, descobriu seus segredos, suas fraquezas. Ele se preparou meticulosamente para a vingança. Em seu laboratório improvisado, Lucas sintetizou um composto. Uma arma biológica silenciosa, elegante e devastadora. Ele sabia exatamente como usá-la, como induzir uma resposta imune letal, como replicar a tortura que sua mãe havia sofrido. A hora da justiça havia chegado. Após anos de estudos intensos e aterrorizantes revelações, a resposta para o crime brutal finalmente está em suas mãos. Decifrem os mecanismos da resposta imune inata, o processo de apresentação de antígenos, a ativação dos linfócitos T e a desregulação da imunidade humoral. Analisem os sintomas de Clara, as pistas deixadas por Lucas e as evidências coletadas pela doutora Helena e pelos detetives. Qual composto foi injetado em Clara, desencadeando a tempestade de citocinas
e a produção descontrolada de anticorpos. Qual o mecanismo de ação desse composto? Expliquem detalhadamente como esse composto manipulou o sistema imune de Clara, levando à sua morte. Elaborem um texto narrativo completo, descrevendo os processos imunológicos envolvidos, o mecanismo de ação do composto, as consequências para a saúde de Clara e a motivação de Lucas em sua busca por vingança. Façam isso em homenagem a Clara, mais uma vítima da crueldade humana. Qual composto foi injetado em Clara, desencadeando a tempestade de citocinas e a produção descontrolada de anticorpos? Qual o mecanismo de ação desse composto? Expliquem detalhadamente como esse composto manipulou o sistema imune de Clara, levando à sua morte. Elaborem um texto narrativo completo, descrevendo os processos imunológicos envolvidos, o mecanismo de ação do composto, as consequências para a saúde de Clara e a motivação de Lucas em sua busca por vingança. Façam isso em homenagem a Clara, mais uma vítima da crueldade humana.